Pode. Balbina, eu sei que você está querendo limpar. Seria bom, hein, Balbina? Vamos embora. Começa aí. Vamos começar. Bom dia a todos. Declaro abertos os trabalhos da audiência pública. Agradeço a presença de todos. Informo que essa audiência pública foi convocada e está sendo realizada em atendimento à Lei Complementar número 141/2012, com a finalidade do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, prestar as contas da Secretaria Municipal de Saúde referente ao terceiro quadrimestre de 2013. Informo que a população em geral foi convidada a comparecer nessa audiência através do comunicado efetuado em sessão de Câmara, publicado nas dependências da Casa, no site da Câmara e na imprensa através do jornal A Federação, edição número 5.660, de 14/2/2014. Informo ainda que foi indicado o ilustríssimo senhor Manuel Monteiro Gomes, atual ocupante do cargo de secretário municipal de saúde, para fazer as explanações sobre o referido assunto. Comunico aos presentes que esta audiência pública foi convocada única e exclusivamente para tratar das questões relacionadas à prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde referentes ao terceiro quadrimestre de 2013. Ao final da explanação do senhor secretário municipal de saúde, todos os presentes poderão fazer perguntas ao mesmo, não sendo permitido qualquer tipo de pronunciamento envolvendo outros assuntos estranhos, a finalidade para a qual esta audiência pública foi convocada. Dando início aos trabalhos, convido a vereadora Nair Lang para secretariar os trabalhos da presente audiência pública e solicito a mesma que nomine as autoridades presentes. Manuel Monteiro Gomes, secretário municipal de saúde. Balbina de Oliveira de Paula Santos, vereadora da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu. Nair Bispo dos Santos Lang, vereadora e vice-presidente da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu. E José Josimar Ribeiro da Costa, vereador da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu. E a Adriana, né? Adriana do quê? Adriana do quê? Comunico também que essa sessão está sendo transmitida, né, através da internet. Importante frisar isso. E passo agora, primeiramente, a palavra ao senhor Manuel Monteiro Gomes, secretário municipal de saúde, para dar início à sua explanação. Bom dia a todos, agradeço a presença. Então vai ser passado agora o relatório financeiro do terceiro quadrimestre de 2013. Acumulado. Receita resultante de impostos realizada e acumulada até o quadrimestre: 343.267.251,75. Mínimo de aplicação obrigatória, 15%, R$ 51.490,05.
51.490.087,76. Aplicação efetiva até o quadrimestre, só do município, R$ 74.038.843,57, o que representou 21,56% da receita. Total aplicado SUS mais municípios, R$ 83.867.483,69. Receitas transferência SUS no quadrimestre acumulado, R$ 9.825.033,83. Maiores despesas. Gastos com folha de pagamento e encargos, R$ 50.365.061,41. Combustíveis, R$ 503.142,25. Cesta básica e Marmitex, R$ 3.593.632,54. Ração para animais e medicamentos, R$ 109.734,98. Medicamento, material laboratorial, material hospitalar, R$ 7.786.398,07. Material de limpeza e higienização, R$ 240.842,62. Locação de imóveis, pessoa física e jurídica, R$ 557.754,13. Material e manutenção de veículos e pedágios, R$ 343.985,18. Manutenção de bens móveis e imóveis, R$ 188.084,04. Energia elétrica, água, comunicação e telefonia, R$ 542.567,93. Vale transporte funcionários, R$ 775.446,77. Subvenção social para a ASPA, R$ 48.000. Subvenção social para o GAPISE, R$ 26.200. Subvenção social para a PAI, R$ 240.000. PASEP, R$ 1.312.556.000. Processamento de dados, R$ 544.817,53. Seguros em geral, R$ 127.299,87. Transporte de pacientes, R$ 536.059,47. Vigilância, R$ 154.913,56. Armazenamento, logística e distribuição, R$ 1.634.878,86. Limpeza e conservação, R$ 49.838,65. Serviço médico hospitalar, odontológico e laboratoriais, R$ 8.699.305,90, sendo exames laboratoriais, R$ 2.149.874,66. Hospital São Camilo, R$ 5.375.400. Outros exames, R$ 1.174.031,24. Serviço de terceiros, R$ 3.138.089,87. Que subentende-se logística, distribuição, informatização, controle de pragas urbanas. Aquisição de veículos, R$ 439.780, que são igual 7 veículos. Equipamentos imóveis, R$ 712.806,69. Esses equipamentos são mamógrafos, móveis, equipamentos, cardioversores, oxímetros de pulso, ventiladores pulmonares. Obras, R$ 230.332,26.
Neste momento, quero também anunciar a presença do presidente, Dr. Marco Aurélio Hortêncio Bastos. Feitas as explanações, faculto a palavra, primeiramente, aos vereadores presentes. A vereadora Balbina de Oliveira de Paula Santos, com a palavra. Bom dia a todos, bom dia secretário, vereadores, presidente que está encaminhando os trabalhos. Secretário, eu tenho umas dúvidas, talvez não seja pertinente, mas como nós estamos falando da saúde pública, eu acho importante esse questionamento que não é da vereadora, e sim da população em geral. Primeiramente, eu gostaria de saber por que os conselheiros não comparecem às audiências públicas. Eu gostaria de saber isso aí. Olha, vereadora, nós temos a reunião do Conselho mensalmente, que a presença é maciça, e são todos eles convidados, porque essas contas foram aprovadas pelo Conselho. E todos eles são convidados, todos, sem exceção. A gente enfatiza a importância da presença do Conselho nas audiências. Aí de cada um, vereadora. Certo. Outro assunto também, secretário, que me chamou a atenção, inclusive na outra vez já era para eu ter comentado e eu acabei não comentando. O Hospital São Camilo, ele recebe uma verba, que inclusive está aqui, mais de 5 milhões, né? Constando aqui. Por que hoje o cidadão, ele não tem, eu sei que não é uma verba suficiente para atender a todos, porque não atende só Itu, atende outros municípios também. Mas, por que não dar prioridade, não que os outros não mereçam também, que fique bem esclarecido, à nossa população? Porque a nossa população hoje, secretário, ela está sendo muito, não maltratada, eu digo assim, crucificada. Inclusive, ontem mesmo, teve um cidadão, que não vai longe, é meu assessor. Ele ficou 2h30 no São Camilo para ser atendido. Na semana passada, eu falei aqui em plenário, um cidadão que ficou das 10 horas do sábado até as 10 horas do domingo sentado numa cadeira tomando soro. Então, eu vejo hoje que a fiscalização ela não está cumprindo com o seu dever. Porque se o São Camilo recebe uma verba, ele tem que dar retorno à população. E hoje não está acontecendo isso. Eu sei muito bem, aqui em plenário, sempre nós discutimos, o assunto não comporta, não dá, não podemos fazer mais, mas eu acho que todo esse relatório aqui hoje é muito dinheiro gasto com a saúde, é muito dinheiro gasto com a saúde. Inclusive aqui, vendo esse relatório, depois até eu vou fazer um requerimento na próxima sessão, algum remanejamento que possa ser feito, para que a população seja melhor atendida. Porque hoje, secretário, não é, e o senhor tem conhecimento disso. Hoje, o cidadão, ele chega no hospital, ele não tem retorno. Ele precisa de uma cirurgia, ele não tem retorno, é muito demorado, e a saúde não espera. Outro ponto também, secretário, que inclusive as pessoas nos procuram, é sobre o transporte. O cidadão sai daqui hoje 5 horas da manhã e ele tem que ficar o dia todo esperando. Às vezes ele não tem o dinheiro para o alimento. Inclusive, no dia 28 passado, eu tenho até testemunha, uma senhora me pediu, o marido dela sai daqui cedo demais. Às vezes ele não pode tomar o café porque o exame que ele vai fazer alguma coisa não pode. E ele é obrigado a chegar 9 horas da noite de volta. Porque a ambulância, eu não sei, por isso que até eu estou perguntando o porquê. Porque a ambulância pega ele somente às 9 da noite ou às 5 da tarde, sendo que meio-dia ele podia estar na casa dele. Então, esses questionamentos, às vezes, nós fazemos aqui, secretário, até um bom pedido que eu vou fazer, os vereadores não aprovam. E esse requerimento, quando ele chega à prefeitura, seria importante que o senhor, como secretário, respondesse o porquê, que nós passamos à população. Então, hoje, a saúde da nossa cidade, ela é precária, todos sabem disso. Eu não sei se é falta de dinheiro, eu não sei se é a Secretaria da Saúde também, que não diz a verdade aos vereadores para que nós pudéssemos passar à população
mas a população hoje sofre com a saúde de Itu. Embora às vezes nós temos aqui o Dr. Bastos, ele questiona também, com todo o respeito, a saúde está bem, a saúde vai melhorar, mas eu acho que a saúde não espera. Então, eu gostaria de ouvir do senhor o que acontece com o São Camilo, o que acontece com os postos de saúde, que as pessoas ficam muito tempo na espera, o que acontece com os exames, por que ele não é de imediato, não digo de imediato, mas pelo menos dá uma força ao paciente que necessita, e remédios. Eu tenho, por exemplo, uma pessoa que chegou no meu gabinete também, não tinha aquela fitinha nos postos de saúde, ela precisou comprar e é caro, não tem condição de comprar. Então, eu gostaria de ouvir do senhor o que acontece na nossa cidade quanto à saúde pública. Obrigada. Neste momento, quero anunciar também a presença do vereador Sérgio Castanheira. Em relação ao Hospital São Camilo, vereadora, ele é um hospital que está sobre, é uma gestão, é uma parceria pública, Secretaria do Estado de Saúde com a entidade São Camilo. A questão do pronto-socorro, o que é? Lá atende SUS. E o SUS não dá para falar, você de Itu tem prioridade, você de Sorocaba não tem, porque ele acabou se tornando um hospital regional. Né? A gente sabe das deficiências, a gente tem noção, nós estamos sempre lá. E o problema é que a prefeitura hoje tem os dois pronto-atendimentos. Os pronto-atendimentos, atendimento, só que não é para urgência e emergência. Urgência e emergência é o São Camilo. Também acontece que muita gente vai no São Camilo com dor nas costas, por exemplo. E lá não é problema de dor nas costas, lá é para urgência e emergência, é trauma, é infarto. E a gente tem conversado com o São Camilo para eles melhorarem, tentarem melhorar o atendimento, mas o Hospital São Camilo é a responsabilidade do Estado. A prefeitura aporta um recurso bom por mês lá, para ajudar a manter o pronto-socorro. Né? E não pode... Olha, Itu é atendido preferencialmente, porque nós somos SUS. O SUS, todo mundo tem direito a tudo, em todo lugar. Em relação ao transporte, nós estamos tentando... Qual a dificuldade nossa? Nós temos veículos, um para cada paciente. Nós não temos. O nosso coordenador, o diretor de transporte está aqui. O que acontece? Tem 5 consultas em São Paulo, em horários diferentes. Eu não tenho 5 veículos para mandar. Eu não tenho 5 ambulâncias, porque fora esse transporte de pacientes com as ambulâncias, nós temos o município de Itu, que é grande, para atender com as ambulâncias. A gente está tentando cada vez mais otimizar isso. Antes, o ônibus que ia para fora, que ia 30 pessoas, ele saía às 5 horas da manhã e voltava às 9 horas da noite. Hoje saem 2 ônibus, um sai de manhã para quem tem atendimento antes do almoço e outro sai às 11 horas, meio-dia, para quem tem atendimento à tarde, para não penalizar mais o paciente. Em relação a que a senhora falou de... Nós tivemos problema de fitinha? Tivemos problemas de o fornecedor não estava conseguindo matéria-prima, era Bayer, né? Mas isso já foi solucionado. E me desculpa, eu não concordo quando a senhora fala que a saúde nossa é precária. A nossa saúde tem dificuldades, tem, como todas, mas nós fazemos muito mais do que nós teríamos a obrigação de fazer. Exames, alguns exames, a obrigação é da prefeitura, o exame simples. Mas o que a prefeitura gasta com exames, que seria obrigação do Estado, que a gente faz para a pessoa não ficar 1 ano esperando, então a gente faz muito pela saúde, muito. Medicamento... Para ter uma ideia, esse valor de medicamento que nós passamos agora, quase 50% é mandato judicial. Por quê? Porque a prefeitura ela recebe a cesta básica de medicamentos do Estado, do Ministério da Saúde, isso é nacional. Ela tem a lista de padronização dela, que é a parte. E fora isso, o médico prescreve um medicamento, aqui o doutor Bastos, que é médico, sabe disso, conduta médica não posso me envolver, mas ele prescreve um medicamento novo, que eu não tenho na padronização. Se eu comprar, eu não tenho autorização legal para comprar. Aí ele vai no juiz, o juiz manda comprar. E isso vira rotina, um fala para o outro, e daqui a pouco nós estamos gastando de 1 milhão, por exemplo, a gente gasta quase 500 com mandatos judiciais. Então a gente gasta quase metade com 500 pessoas e a outra metade com 160 mil habitantes. Secretário, uma pergunta só. Por exemplo, eu tenho uma cidadã que ela já veio, está fazendo acho que 1 ano, ela veio até meu gabinete. E ela está precisando de uma cirurgia da hérnia.
E ela não consegue. Ela não consegue. E ela está, inclusive, está feio o negócio. Como é que se procede um caso de emergência desse? Quando a pessoa necessita, não é porque ela veio procurar a vereadora, ela necessita. Como é que nós fazemos para esse encaminhamento? Nós não, qualquer cidadão. Mas eu quero saber, o caso, por exemplo, dessa senhora, como é que devemos proceder? Como nós somos SUS, nós seguimos regras, que é Ministério da Saúde e Secretaria de Estado. Caso de cirurgia, se é urgência, entra via pronto-socorro. Se é urgência, tem que operar urgente, o nome já fala. Entra pelo pronto-socorro, só para o centro cirúrgico, a questão é de risco de vida. Nós seguimos o quê? Nós fazemos parte da DRS 16, que é Sorocaba, que faz a regulação de 48 municípios. Não adianta eu falar, eu quero que opere o Dr. Bastos. Não, é uma fila. É como se fosse uma fila de transplante de órgãos. Tem que seguir essa fila. Quem faz a regulação, eu concordo com a senhora que às vezes o problema dela é mais grave de quem está na frente dela. Mas eu não tenho o que fazer. Eu não posso chegar e falar para o hospital, opere, porque ele segue em ordem da Secretaria do Estado. Entendeu? Agora, se é um caso urgente, ela tem que entrar via pronto-socorro. Aí é cirurgia de urgência. Certo, doutor Bastos? Neste momento, quero anunciar também a presença do vereador Eduardo Ortiz. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Nair Lang. Bom dia a todos. Bom dia, secretário. Quero primeiramente parabenizá-lo pela explicação, pelo modo que o senhor nos trouxe aqui hoje, as explicações, tudo bem detalhado, eu acho que quase que não deixa dúvida. Infelizmente, a nossa saúde, realmente, ela sempre precisa de mais cuidado. É uma secretaria, até a gente estava falando ali atrás, se não a mais complexa, realmente. Então, o senhor tem feito um bom trabalho, a gente vê que o nosso governo tem investido bastante na saúde, ele tem priorizado a saúde e, nesses últimos anos, nós temos visto, sim, muitas melhoras, muitas coisas boas têm vindo para a cidade, então quero realmente parabenizá-lo, o senhor, à frente desse trabalho, tem nos trazido tudo isso, todo esse conforto. E eu quero aqui deixar que, assim, uma dica, de repente, uma ideia, que foi até uma indicação dessa vereadora. Eu tive um tempo atrás, em Barretos, visitando um paciente, inclusive fui algumas vezes lá, e é assim, o nosso povo aqui de Itu, as pessoas que daqui têm que acompanhar pacientes nessas cidades distantes, lá nós temos assim, lá tem muitas casas de repouso, casa de apoio, né, aos familiares. Então, isso é muito importante. Então, de repente, eu até vi um projeto a esse respeito, mas eu acho até que é do Executivo, mas ficou uma indicação minha, e eu acho muito interessante, muito acolhedor, porque o familiar chega lá debilitado, até muitas vezes mais do que o próprio paciente, enfrenta situações muito difíceis, tendo que ficar 1, 2 dias numa cidade distante, longe de todos, e debilitado, tanto fisicamente como espiritualmente, mentalmente, e ali ele tendo essa casa de repouso, é um momento assim acolhedor para ele, para que ele possa ter estrutura, ele vai ter ali uma alimentação, um local para tomar banho, para descansar um pouquinho, e poder ter cabeça para acompanhar o seu paciente. Então, fica aí uma dica, uma reivindicação, que eu acredito que o senhor, com certeza, vai atrás, e isso é muito importante para nós, e com certeza seria também uma referência para a nossa cidade lá. Então é isso. Bom dia a todos. Mais algum vereador querendo se manifestar, por gentileza? Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Dr. Sérgio Castanheira. Senhor presidente Josimar, vereadora Nair, vereadora Balbina, vereador Ortiz, secretário Manuel Monteiro, colega de Câmara, Dr. Bastos, Adriana Bonassi, senhores, a saúde realmente é uma necessidade não só do município de Itu, mas uma necessidade de todos os municípios do estado de São Paulo. É uma necessidade básica para o ser humano. Eu tenho visitado outros municípios e a gente vê que Itu está trabalhando para a saúde. Inclusive, o ano passado investiu mais do que preconizado pelo governo federal. E
secretário Manuel Monteiro não mede esforços para que a saúde de Itu seja uma boa saúde. Não de excelência, porque a saúde sempre tem uma necessidade a mais. Eu, trabalhando na área de saúde, no Centro de Controle de Zoonoses, que é um departamento de grande importância também na nossa cidade, porque é saúde pública, a gente vê o trabalho dos governos anteriores, do governo hoje, do prefeito Tuísio, que está sensível aos problemas da nossa população. E eu queria até parabenizar o secretário pelo trabalho à frente da Secretaria de Saúde, também o Dr. Bastos, que dá bastante apoio nesse sentido, como médico e como ex-secretário de Saúde, e dizer que a saúde de Itu está caminhando. Lógico, não está 100%, como nenhuma cidade está, e no Brasil também não está. Vocês veem os problemas da saúde a âmbito nacional, com o programa dos Mais Médicos, porque realmente é deficitária a saúde no nosso país. Eu acho, tenho uma opinião formada, que o governo deveria investir maciçamente em educação e saúde, que são os pilares de desenvolvimento de uma nação. Se a pessoa tiver saúde, e tiver educação, e tiver trabalho, também com geração de empregos, nós vamos ter um governo e um país cada dia melhor. Muito obrigado a todos. Faculto a palavra aos demais vereadores que queiram falar. Dr. Bastos, Eduardo Ortiz. Com a palavra, o vereador Dr. Bastos, presidente dessa casa. Bom dia a todos, né? Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores presentes. Bom dia, secretário. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos presentes. Eu só queria colaborar com o secretário, inclusive parabenizar pelo trabalho. Realmente o Manuel tem feito um trabalho de grande relevância, tem mantido, né, todo aquele potencial que a gente vinha trazendo na secretaria. Porém, o que todos já comentaram aqui, a saúde ela está doente no país, né? O Sistema Único de Saúde é um sistema que no papel é excelente, mas na prática não funciona. Essa é a realidade. E, infelizmente, os municípios vivem, né, com esse Sistema Único de Saúde, que é a universalização da saúde, porém, os repasses federais e estaduais ficam muito aquém do que seria necessário. E os municípios pagam um preço alto, né? A gente vê aqui, no foi gasto no ano, 74 milhões, né? Da receita do município, 343 milhões, foi 21,56%. Então, realmente, é acima daquilo que é preconizado, que é 15%. Mas, em valores absolutos, 74 milhões para um município desse é pouco. É pouco. Essa é a verdade. E a gente vê que o repasse do SUS, somando-se aos 74 milhões, dá 83 milhões. Nem 10 milhões de repasse de SUS. Então, o que tinha que vir do SUS era muito mais do que vem. Talvez ou igual à receita ou até mais. E aí começa todo o problema. A saúde é cara, não no Brasil, no mundo. No mundo inteiro a saúde é muito cara. E se você não tem uma verba suficiente, você não vai conseguir fazer uma saúde como teria que ser. Por isso esses problemas todos que foram relatados aqui. E o secretário sabe muito bem disso, e a gente luta com muita dificuldade dentro da saúde. É tudo muito apertado, é uma receita que a gente tem que fazer milagre. Milagre. A gente vê aqui o que se gasta de medicamento, o que se gasta de exame, né? Esse valor do São Camilo, R$ 5.375.400 por ano, isso é só para o pronto-socorro. É só o pronto-socorro. Aí se vê. Dá uma média de 440 mês. 440 mil mês.
só para o pronto-socorro. E o hospital sempre diz que é pouco, que o pronto-socorro, o custo mensal, é na faixa de 800 mil a 1 milhão. 1 milhão. E a prefeitura aporta 450. Eles falam que é pouco e que não conseguem manter um serviço adequado. Então, quando existe uma reclamação, a gente ouve isso. E aí a gente para pensar, é apresentada a planilha de custos, isso vai até na reunião de conselho, e não se tem o que fazer. Então, é pouco, realmente é pouco. Segundo informações, o custo do hospital é acima de 5 milhões mês. Acima de 5 milhões mês. Então, um hospital do porte da Santa Casa, hoje em dia, ela tem um custo anual de mais de 60 milhões, 60, 70 milhões para, vamos dizer assim, para funcionar da maneira que funciona. Com atrasos, com filas, né? Os pacientes esperando 2 anos cirurgias, né? Então, é uma situação que realmente é problemática, mas que eu volto a dizer, eu que fui secretário de saúde por um tempo e trabalho na saúde aqui em Itu há 24 anos, a gente vê que o problema é que o Estado e o governo federal deveriam deixar nas mãos do município a administração, mas com a verba suficiente, lógico. Não só passa de ser o hospital e não dá verba. Agora, a administração deveria ser nossa, porque é um hospital da cidade, é o único, e tem que atender 40 municípios. Então é complicado um hospital de 200, 250 leitos atender 40 municípios. O número de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas, 2 milhões e meio de pessoas, 48 milhões, é impossível. É só a gente pensar que é impossível. A fila vai ficar realmente de anos, né? Então, realmente é complicada a situação. Então, eu volto a dizer, a saúde que o município oferece é uma saúde boa. O que o município oferece, que é a saúde primária, não é a do São Camilo. A gente tem que separar as coisas. O São Camilo é gestão estadual. Então, se está péssimo lá, a gestão estadual não está boa. O município só ajuda no pronto-socorro para que o município tenha um atendimento imediato. Agora, o que o município tem que fazer, que está lá dentro da legislação do SUS, que tem que cumprir a legislação, é a saúde primária, que é a atenção básica. É o UBS, é o AEM, é o pronto atendimento, é isso que o município compete ao município. E os exames de laboratório, de medicamento, tudo básico. A parte secundária e terciária fica para o Estado e para o governo federal. Está certo isso? Está errado. Está errado. O município devia arcar com tudo, que aí o município poderia responder, agir e atuar. E aí talvez não tivesse da maneira que está. Mas, infelizmente, eu só quis deixar essa colaboração, essa explicação do grande problema que os municípios enfrentam. E a gente tem um hospital aqui dentro, tem municípios que nem hospital tem. Aí vem se socorrer dos outros municípios. Mas com uma verba escassa, que mal dá para o município que tem um hospital dentro dela. Aí é todo esse caos na saúde no país, né? E o município paga o preço disso. Lógico, paga. E o município, infelizmente, não tem essa informação de que o hospital está aqui dentro de Itu, mas não é de Itu, entre aspas, não é de Itu. A Santa Casa de Itu ela foi cedida e tem uma gestão de fora de Itu. Onde já se viu um hospital na cidade ser gerido por pessoas de fora que não sabem da realidade aqui. Então, tudo isso é o grande problema que precisa ser mudado a nível federal e estadual. E eu acho que a gente precisa sempre cobrar. O que a gente pode fazer é cobrar o que a gente faz aqui. Obrigado. Dá uma parte, presidente. Sim, pois não, vereador. Com a palavra, a vereadora Balbina de Oliveira Paula Santos. Diante das explicações do Dr. Bastos, eu até entendi, Dr. Bastos, que com R$400 mil é impossível mesmo, né? Atender a toda a população nossa que sofre da forma que sofre. Mas, diante, por exemplo, também do secretário, eu até entendo a posição do secretário, porque se não tem condições, não tem o que fazer, não é verdade? Mas, Itu, por exemplo, isso já vem há muito tempo, desde o governo Piunte, depois passou outros governos aí, não teria uma forma de, por exemplo, dar prioridade à saúde, principalmente um atendimento melhor nos postos de saúde, de repente, não quero aqui crítica de forma alguma, mas, por exemplo, nós tivemos aí
uma prefeitura num valor exorbitante, que todo mundo sabe o valor que ficou essa prefeitura. Nós temos próximo aí uma Câmara que vai ser construída, que eu acho ótimo, não sou contra nada, mas não teria uma forma de dar prioridade à saúde, investir mais nos postos de saúde, investir mais em exames, porque nós não podemos ficar esperando do governo do Estado. Nós temos que agir. Então, eu acho que, às vezes, de repente, o secretário teria uma verba a mais para trabalhar, secretário, porque, como o senhor mesmo falou, que faz milagre. Eu acho que, de repente, fazer um milagre, tirar de uma parte que não seja tão necessária. Por exemplo, nós podemos até discutir, de repente, entre vereadores, entre prefeito, e investir na saúde. Porque eu acho que uma cidade que não tem uma saúde boa, eu já digo até uma educação boa, não tem como progredir. E é por isso que Itu passa pelo problema que passa. Uma cidade que não tem uma boa saúde, ela não tem como ter um desenvolvimento. Então, eu acho que se, por exemplo, em uma reunião, de repente, até num conselho, presidente, secretário, dar prioridade, tirar de algum lugar, de repente, vamos investir na saúde, porque hoje, doutor Bastos, os postos de saúde também, eu, principalmente, tenho visitado. Ele deixa a desejar. Eu sei que vocês não são os responsáveis, não quero aqui crítica de forma alguma, mas alguém tem que ser responsável, porque hoje é difícil. Hoje está difícil, a pessoa procura o posto de saúde, às vezes pessoas despreparadas atendem, ela não dá essa explicação que o senhor deu, por exemplo. Hoje, por exemplo, aqui está, olha, São Camilo, 5.375.000. A pessoa pensa que é mensal. A pessoa pensa que é mensal. Outro dia uma senhora chegou e falou, o Hospital São Camilo recebe 5 milhões mês e não faz nada? Eu falei, não, 5 milhões ano, e que é pouquíssimo, Só que eu acho o seguinte, é ter uma forma de desenvolver um trabalho melhor nos postos de saúde, atender melhor a população, dar um retorno à população. Aqui nessa casa nós tivemos um projeto, se eu não me engano é do vereador Luiz Costa, eu não sei se está sendo válido isso aí, de marcar a consulta por telefone, para que a pessoa não fique tanto tempo esperando na fila. Outro ponto, que a pessoa chega no posto de saúde, o médico não vai, tem um só médico, e ele não está lá, ele não pode comparecer. O porquê? Ele tem que dar uma explicação. O paciente não pode ficar lá esperando como se ele estivesse pedindo esmola. Hoje, doutor Basso, nos postos de saúde, como disse, sem críticas, mas o paciente parece que ele está pedindo esmola no posto de saúde. É uma pena isso. E eu acho que se tivesse um planejamento de investimento, tira de uma parte que não é tão necessária e coloca na saúde. Eu acho que a nossa população iria agradecer. Muito obrigada. Nenhum vereador mais querendo se manifestar. Faculto a palavra ao público presente, devendo o interessado se dirigir ao microfone, identificar se estiverem representando alguma instituição ou associação, informar o nome da mesma para fins de registro da ata. Nome, instituição ou a que representa, por favor. João do Vale. Bom dia, meus amigos. Bom dia, minhas amigas. É um prazer estar aqui juntinho de vocês. Eu queria me dirigir inicialmente ao secretário e fazer algumas perguntas referente à saúde. Eu vou sair um pouco dos números, porque são apenas números. Mas eu gostaria de ir diretamente a alguns casos que eu considero muito graves, e se o secretário tem o resultado para me passar nesse momento. Nesse último mês de janeiro, houve um aumento na proporção dos casos de viroses?
Desculpa, não entendi a pergunta. Nesse mês de janeiro, houve aumento na proporção de casos de virose, seja no atendimento São Camilo, seja nas unidades básicas de saúde? Virose? Isso. Em crianças, você fala? Crianças, principalmente. Não houve. Não. Outra pergunta. Oi? Ah, perfeito. Outra pergunta que eu gostaria de fazer é referente ao Hospital São Camilo. Que o Hospital São Camilo, né, recebe uma verba do Estado, isso todos nós sabemos. Além da verba do SUS, e também esses 5 milhões ao ano, é isso? Ou é pelo semestre? Não, anual. Oi? Anual. Anual, esses Anual. 5 milhões. Até aí tudo bem. O que muita gente esquece, principalmente os vereadores desta casa, que o vereador tem a sua principal função fiscalizar. E fiscalizar não é somente aos serviços públicos, mas também às ONGs, às entidades e principalmente aos hospitais. O São Camilo realmente faz um péssimo atendimento em Itu, e isso todos nós sabemos. O que muita gente esqueceu é que hoje o São Camilo, ele presta o serviço que era antigamente feito pela Santa Casa. E a Santa Casa é uma entidade que recebeu doações de ilustres ituanos, e eles têm um faturamento mensal, sim, de investimentos, de imóveis, centenas de imóveis em São Paulo, e esse dinheiro deveria ser investido na saúde, na administração do hospital. E não tem sido feito nos últimos quase 15 anos. A pergunta que eu faço para os vereadores aqui presentes é: esse dinheiro não deveria ser investido no São Camilo, já que é o São Camilo que cuida da saúde em Itu? Aonde está esse dinheiro? Quais são os valores? E quais são as pessoas que representam a Santa Casa? Alguém poderia me responder? Eu só queria até mencionar, nós estamos tratando da audiência pública, as perguntas são logicamente direcionadas ao secretário para que ele possa fazer a explanação. É viável, sim, a sua colocação, eu acho que é de suma importância, mas que não caberia nessa presente audiência, né, esse questionamento de Vossa Excelência. É uma questão que tem que ser analisada, fiscalizada, como bem você colocou, e com certeza os vereadores, já acredito que alguns venham acompanhando alguma situação nesse sentido, mas se Vossa Excelência tiver algum número, algum documento que comprove isso, que nos traga para que a gente possa dar sequência e até mesmo verificar, porque esse é o nosso papel como homem público, como representante do povo, até para que a gente possa analisar essa questão que está sendo colocada. Mas eu gostaria que Vossa Excelência, se tivesse a questão ao secretário, no sentido dele falar sobre os números, sobre os investimentos, sobre as questões que foram relacionadas aqui à questão da audiência pública. Por favor. Agora, referente a esta pergunta, se algum vereador queira se posicionar, fique à vontade também. Eu acho... Por favor. João, bom dia. Bom dia. Acho muito importante a sua pergunta e acho importante também a participação da população. Respeito o seu trabalho. E eu acho o seguinte, que nós vereadores aqui somos como pessoas comuns. Nós somos funcionários do povo. Todos os vereadores são funcionários do povo. Agora, eu acho que sobre essa pergunta sua é muito importante. Inclusive, eu até queria dar uma sugestão a você. Faça por escrito e nós fazemos aqui um requerimento aos vereadores, até porque eu fiquei curiosa pela sua pergunta também, confesso. E, às vezes, as pessoas de fora têm mais conhecimento que a gente que estamos aqui dentro. Então, pode fazer por escrito que eu apresento aqui em plenário, porque eu sou funcionária do povo. E desde que o povo vem até a mim, eu estou pronta a responder, pode ter certeza disso. Porque eu também desconheço esse assunto que você falou, gostaria de estar mais a par. Pode ter certeza disso, pode me trazer que eu respondo para você. Eu faço questão. O secretário gostaria até de se posicionar também pela colocação do Em relação à Santa Casa, a maioria que deve se recordar, era da Irmandade, e houve uma intervenção em 1990
houve intervenção estadual, e depois disso a Irmandade não pegou de volta, foi passada para os sanatorinhos, e hoje é para a Santa Casa. Então ela está sob gestão do Estado, desde 1990. Ele só, na verdade, ele faz um acordo com essas entidades, tipo São Camilo, Sanatorinhos, para administrar o hospital. Em relação aos imóveis da Irmandade, a Irmandade é uma coisa, a Santa Casa é outra. São separados, são distintos os negócios. Na verdade, o que eu estou requerendo, né, e junto aos vereadores, é que haja realmente uma fiscalização, né, nos bens da Santa Casa e que esses bens possam ser direcionados para a saúde, como era de interesse dos seus doadores. Inclusive, Joaquim Borges, quem conhece a história dele, sabe que ele doou toda a sua fortuna para a Santa Casa. É somente isso. Não estou questionando de que a Santa Casa deva assumir o São Camilo, ou São Camilo tem alguma coisa a ver com a Santa Casa. Eu sei muito bem da separação. Eu só acho que, como entidade, eles têm um dever cívico para com a saúde. Né? Então, eu gostaria de saber no que está sendo investido o seu dinheiro. Ou se o dinheiro não está sendo gasto, está sendo guardado, ou se alguém está usufruindo-se dele, já que para a saúde não está indo. E isso está mais do que claro. Muito bem. Qual é a outra pergunta, por favor? Outra pergunta que eu faço eu gostaria que o secretário, possivelmente, após a audiência, pudesse me passar o nome dos conselheiros. O nome dos conselheiros da saúde. Porque alguns que estão no conselho, hoje, nem representam mais as entidades que, de fato, diziam representar, já que uma das entidades já não existe mais, já que o seu fundador veio a falecer e desde então não houve mais eleição na diretoria. Eu posso lhe garantir que todos os membros do Conselho Municipal de Saúde representam suas entidades. O caso em questão é quando ele saiu de uma entidade e foi para outra, essa entidade saiu do Conselho. Então, o nosso Conselho Municipal de Saúde, eu vou te deixar uma cópia da portaria, está 100% dentro da legalidade. Certo, perfeito. Agora, eu falei sobre as viroses porque, realmente, eu recebi várias denúncias de moradores que contraíram inúmeras doenças em virtude da água contaminada e procuraram serviços básicos de saúde. E acreditei que talvez vocês tivessem esse número, seja no aumento da proporção ou não. Hoje, a gente também está esquecendo de uma grave doença. Você me permite uma parte? Pois não. Eu gostaria de nome dessas pessoas, porque é complicado falar assim, ó, recebi várias denúncias. Eu queria checar caso a caso. Se você puder me passar os nomes das pessoas, eu posso te responder com certeza. Perfeito. Hoje nós estamos se esquecendo da dengue. Né? E, em virtude da estiagem, né, da falta de água, muita gente reservou água. Eu, inclusive, tenho água reservada em minha casa e não escondo isso de ninguém. Bem, será que esses reservatórios são adequados? Será que não haverá mais uma epidemia de dengue na cidade? Posso falar? Pode. De janeiro para cá, nós tivemos 2 casos. Esse número vem se mantendo. E eu posso lhe afirmar também que não tem nenhum caso novo. A gente investe muito na prevenção. O Sérgio Castanheira trabalha no Centro de Controle de Zoonose. Nós estamos acelerando o processo de fiscalização. Estão chegando, começa agora dia 1º de março, mais 15 agentes de controle de vetores. Então a gente está investindo muito nisso. E a epidemia não vai acontecer. Não vai acontecer porque a gente está trabalhando muito na fiscalização. Eu fico satisfeito que isso esteja acontecendo e, inclusive, gostaria de dar a minha opinião de que a prefeitura poderia doar à população aquelas redinhas que são colocadas nas caixas d'água, né, para serem colocadas nesses novos reservatórios. Já é feito, João. Já está sendo feito. Já é feito. Eu estava comentando da virose. Eu tenho um caso de uma criança que reside no bairro Itaim. Essa criança ela tem deficiência e ela veio a falecer. E os pais suspeitam que é devido à água contaminada da Águas de Itu. Já que durante em que rolou o caso,
a criança estava fazendo uso da água amarelada, né, que estava saindo no bairro, não existia outro tipo de água para dar para a criança, e essa água foi dada. Então, a criança veio a falecer, né, e os pais, até hoje, suspeitam que isso tenha acontecido em virtude da falta de água e da péssima qualidade de água. Então, eu preciso de dados, porque dentro da Secretaria de Saúde também temos um comitê de mortalidade. Então, eu preciso ver caso, porque é complicado falar assim, eu ouvi falar, me falaram, eu preciso de dados, João. Claro, se na você puder verdade, me passar... a pessoa falou diretamente comigo, o pai se encontra em depressão, então eu também estou tomando alguns cuidados, né, para evitar uma exposição maior, porque a família já está sofrendo muito, e só quem é pai sabe o que é o sofrimento de perder um filho. Então, por isso que eu estou tomando alguns cuidados. Mas, no momento certo, eu vou apresentar essa documentação. Tá? Eu só queria ver com o cidadão João, porque se ele tem mais alguma pergunta pertinente à questão da audiência pública, para que a gente possa concluir. Podemos concluir. Muito obrigado a todos. Informo a todos, aos presentes, que pela complexidade... desculpa, tem mais um cidadão... Bom dia a todos, meu nome é Benedito Pires Rodrigues, eu faço parte da Comissão Consultiva Mista do IANSP, representando Itu e Sorocaba. Uma das preocupações nossa é que Sorocaba está sem atendimento do IANSP. Itu também está sem atendimento do IANSP. E eu já pedi ajuda também pela Secretaria de Saúde, e uma das coisas que a gente está encontrando dificuldade é conversar com o senhor Gilson. Porque o Glebson, quando estava lá, a gente chegava, falava na portaria que queria falar com ele, a gente conseguia. E agora a gente está encontrando dificuldade de falar com o Glebson. E eu tenho interesse, sim, que a gente traga o convênio do IANSP para a Santa Casa de Itu. Eu também queria informar também para a vereadora Nair Lang que as pessoas que vêm da cidade de fora e precisam ficar 2, 3 dias em Itu, elas são alojadas no período das 8 da noite às 6 horas da manhã, no albergue noturno de Itu, tendo jantar, pouso e banho para essas pessoas. Outra coisa que eu gostaria de pedir para o secretário, se fosse possível, nas unidades básicas, principalmente lá no aeroporto, no Jardim Aeroporto, no Jardim das Rosas e na Santa Terezinha, se fosse possível aumentar o número de consulta dos médicos. Porque muitas vezes o número de consulta que é agendada no dia é muito pouco e as pessoas ficam sem consulta. E é marcada a consulta com carência de 30, 40 dias. E muitas vezes as pessoas precisam muito de consulta. Obrigado. Em relação ao IANSP, eu sei que algumas vezes já tentamos contato com o IANSP, na época do ex-diretor Clepson, e o IANSP não quis vir para cá para conversar. E a gente, como Secretaria de Saúde, eu não posso obrigar alguém a fazer convênio com um hospital. E o Gilson, eu posso intermediar essa conversa. Você, como representante com São Camilo, não tem problema. Em relação ao número de consultas, Nitinho, se você entrar no site da Prefeitura, você vai ver que o problema nosso não é o número de consultas. Nós estamos fazendo concurso para contratar mais médicos, porque o médico também tem a limitação da carga horária dele hoje. Então, eu preciso contratar mais médicos. O edital do concurso, estamos contratando pediatra, ginecologista, clínico geral, plantonista, para suprir essa demanda. Informo a todos os presentes que, pela complexidade dos dados, torna inviável a confecção simultânea da ata presente, audiência pública, a qual foi gravada e cuja ata será lavrada posteriormente e remetida aos interessados para assinatura. A palavra ao secretário Manuel Monteiro. Eu só queria agradecer a presença de todos aqui, agradecer aos vereadores, agradecer ao conselheiro, a Marli, está aqui, a conselheira. Olha, vereadora, todas foram convidadas. Só tem uma aqui.
né? Então, ao pessoal da Secretaria de Saúde, meus diretores, assessores, o vereador Marquinho, que está sentado ali no fundo. Bom dia, vereador. Tá, muito obrigado. Palavra, Gismar. Vereador Eduardo Ortiz. Bom dia a todos. Bom dia, secretário, senhor presidente, nobres vereadores. Essa intervenção minha aqui é somente para deixar registrado, o secretário acabou de falar da participação popular nas audiências, só para deixar registrado que a partir de hoje eu também vou estar transmitindo, já estou transmitindo, acabei de transmitir pela internet a audiência pública. E todas as audiências públicas realizadas aqui nesta Casa de Leis serão transmitidas, porque esse trabalho era feito somente com as sessões plenárias, às segundas-feiras e as sessões extraordinárias. E eu estou agora estendendo esse serviço à população também no tocante às audiências públicas. Então, aquele que espalhem essa notícia, que as audiências também, aquele que não puder comparecer até a Câmara, pode acompanhar do seu serviço, da sua casa, né, da onde a pessoa estiver, que tem um acesso à internet, pode acompanhar a audiência pública. A única desvantagem é que não vai poder opinar, né, não vai poder participar na audiência pública, como na audiência pública presencial. Mas acompanhar, com certeza, vai poder acompanhar, fazer as suas anotações, e isso é muito importante. O endereço é eduardoortiz.net. Não precisa nem digitar o www. É eduardoortiz.net, já vai estar, tem lá o acesso à audiência pública, à transmissão da TV Câmara. Muito obrigado. Eu só também quero agradecer a presença do vereador Dr. Sérgio Castanheira, Dr. Basso, presidente dessa casa, ao secretário Manuel, ao vereador Eduardo Ortiz, a vereadora Balbina, Nair, Marquinhos está aqui, todos presentes, a imprensa, e até mencionar também ao vereador Eduardo Ortiz, que no início já tinha até comunicado que está sendo transmitido também através da Câmara, né, inclusive está o equipamento ligado, onde a população tem essa participação. Isso já vem sendo feito já, para que possa dar ainda mais transparência a todo esse trabalho que é realizado nessa Casa de Leis. Então já começou esse trabalho, mas é louvável a sua ideia também de dar também esse suporte, também transmitindo no seu canal de informação através da internet. Então quero aqui parabenizar, secretário, você e toda a sua equipe, pela dedicação, pelo comprometimento com a saúde pública, principalmente no município de Itu. E dizer, sabemos as dificuldades, mas que dentro da possibilidade do governo municipal, juntamente com todos, o servidor público vem trabalhando e buscando da melhor forma possível atender a população. Então fica aqui esse registro, nosso agradecimento e parabenizá-lo pela condução frente a essa secretaria tão importante que é a Secretaria de Saúde. Nada mais havendo, declaro encerrados os trabalhos da audiência pública. Agradeço a presença do senhor secretário municipal Manuel Monteiro Gomes e demais presentes, à imprensa e a todos um bom dia.